Hoje, nossa conversa é com Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí. Ele criou um instituto que tornou-se referência em educação inclusiva no Brasil e no mundo. O objetivo é possibilitar que toda pessoa com deficiência tenha ensino de qualidade. Vamos falar agora com Rodrigo Rubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez ao Show Business. Espero poder conversar sobre todos os assuntos aqui com você e tê-lo outras vezes sempre. Eu quero aqui mostrar o livro que eu acabei de ganhar, tá? Educação Inclusiva na Prática. Bem oportuno. Rodrigo, vou começar com uma pergunta meio óbvia, né? Em que o Instituto ajuda na inclusão da pessoa com deficiência? A gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola por causa de uma deficiência, né? Como é que a gente faz isso? Então, o Instituto completou 28 anos, a gente investe atualmente em 3 pilares. Primeiro, identificando o que existe de mais avançado, mais eficiente ao redor do mundo, né, no sentido de receber uma criança com deficiência e oferecer para essa pessoa oportunidades de se desenvolver, de conquistar autonomia. A gente faz isso por meio de uma série de ações de pesquisa, produção de conhecimento, e a gente alimenta uma plataforma na internet, quem quiser conhecer, chama-se diversa.org.br, é um grande acervo com centenas de exemplos, práticas de como mudar a realidade da sala de aula. Então, o professor que está enfrentando alguma insegurança, acaba de receber uma criança com alguma especificidade, vai encontrar lá, né, essa biblioteca de possibilidades. A gente tem documentários... É diversa.com.br. Diversa.org. É. E como é que foi montada essa plataforma? O que ela ajuda? Ótimo. A gente lançou ela em Brasília, junto com o Ministério da Educação, há 11 anos. E a gente oferece, basicamente, estudos de caso, de escolas que se destacam ao redor do mundo. A gente fez documentário nos Estados Unidos, na Dinamarca, na França, na Argentina, né, de escolas de todas as regiões do Brasil, de todas as modalidades de ensino, né? Então, o professor vai ver como tem sido feito nos casos que são reconhecidos como exemplares. Além disso, a gente tem artigos, a gente tem materiais pedagógicos alternativos para os professores usarem na sala de aula, né? Então, já é um bom passo. A ideia não é oferecer receita pronta, isso não existe, uma ilusão em educação, mas sim uma fonte para que esses professores ampliem a variedade de cores da sua paleta na sala de aula e possam se sentir seguros para serem protagonistas na sua atividade. Se você for ver o Brasil como um todo, como é que está funcionando hoje a inclusão de pessoas deficientes? Então, eu sou um otimista, né? Eu gosto de olhar, em primeiro lugar, para os avanços. Então, se a gente for olhar para a educação, Sônia, há 20, 30 anos, a gente tinha uma pequena quantidade de crianças com deficiência na escola comum, né? A grande maioria ou estava totalmente excluída ou estava segregada, né, em escolas especiais, classes especiais. A gente reverteu esse cenário. Hoje, daquelas que já estão participando, estão matriculadas na educação básica, cerca de 90%, né, frequentam escolas inclusivas, o que é muito emblemático. Isso em quantos anos? Em 20 anos. 20 anos. A gente reverteu isso em 20 anos. A questão tem 28, né? É verdade, a gente acompanhou esse processo todo. A questão é que tem muita gente de fora ainda. Muita criança, muito adolescente com deficiência que está fora do radar, está fora do sistema. Uma série de fatores. Em primeiro lugar, acho que a própria família tem insegurança, né? Não tem conhecimento dos direitos do filho, fica muitas vezes constrangida em levar a criança para a escola, achando que está pedindo algum favor. Então, a gente ainda tem que trabalhar muito na conscientização de que isso é um direito, né? Qualquer família, seja qual for a origem, ela deve garantir que seu filho vá para a escola e exigir que ele seja bem atendido.
tem também todas as barreiras que estão ao redor do próprio sistema de ensino. Ainda existem escolas que acham que não é papel delas receber toda a criança. Então, a gente tem que... Ele é papel de quem, então? Pois é, papel da família, né? A gente recentemente voltou a uma discussão sobre homeschooling, que é muito negativa para a educação, no sentido, né, do que a gente entende como uma educação de qualidade, mas acho que a gente vem trabalhando bem, né? Isso mudou muito. Então, demos bons passos. Além disso, né, tem um outro fator positivo. Quando a gente conversa com os professores, a grande maioria hoje já percebe que o melhor lugar para essa criança estar é em convívio, é estar na escola comum. Houve uma mudança de mindset, né? Estamos, Rodrigo, em tempos de eleição, né? Vocês pretendem fazer alguma coisa sobre isso? Sim, sim. A gente tem, o primeiro pilar que eu estava explicando é de produção de conhecimento, o segundo pilar é de formação de educadores. A gente faz isso no Brasil inteiro, são mais de 100 mil professores que participam da nossa plataforma de cursos. E o terceiro pilar é de advocacy, aí eu entro na tua questão. A gente está participando de várias redes que têm o papel de colaborar com as campanhas, né, de todos os candidatos. A gente trabalha sempre de forma suprapartidária, mas a gente quer subsidiar esses nossos futuros representantes com referências técnicas, planos. informações, recomendações sobre o que a gente percebe. Vocês querem fazer isso ou já estão fazendo isso? Já estamos fazendo, né? O primeiro exemplo é o programa Educação Já, criado pelo Todos pela Educação, um grande parceiro nosso, né, que lançou essa iniciativa chamada Educação Já, que basicamente, né, é um documento que traz recomendações para as várias vertentes da política pública na educação. Vocês estão entregando isso pessoalmente para os candidatos? Como é que está sendo isso? Então, a gente foi convocado a criar um caderno específico para a educação inclusiva, para a educação pensando a diversidade humana. E a gente, sim, a gente está conversando, olhando para os vários estados do Brasil e abordando os candidatos que aí estão se destacando nas pesquisas. E mais do que entregar, né, um conjunto de recomendações, a gente está convidando esses candidatos a assinarem uma carta compromisso, no sentido de preservar a educação inclusiva como uma agenda prioritária nas suas eventuais futuras gestões. Eu queria, Rodrigo, que você contasse um pouquinho da sua história aqui. Então, Sônia, só lembrando, né, eu com 18 anos passei por um assalto em São Paulo, onde eu levei um tiro, isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, né, chamada de tetraplegia, mas tive todo tipo de ajuda, nunca me faltou apoio, família, melhores médicos, amigos, né? Então eu precisei de 4 anos para me recuperar e voltar a estudar, mas pelo fato de eu ter tido acesso a uma boa educação ao longo de toda a minha infância e adolescência, né, eu consegui seguir em frente, me formei, enfim, entrei no mercado de trabalho e sigo a minha carreira aí agora focado na educação. Então, e isso eu elegi como o meu objetivo de vida, né? Garantir que pessoas que enfrentam acidentes ou nascem com algum impedimento possam ter essa oportunidade de construir suas... Que você teve, né? Exatamente. Agora, eu penso sempre em aliar a oportunidade à determinação, né? Determinação é muito importante nesse sentido. Você acha que falta determinação também nessa área de deficiência? Você, enfim, como em todas as outras áreas, né? A pessoa que não tem nenhuma deficiência também enfrenta problemas por não ter determinação. Como você vê essa questão da determinação? Eu acho que você tem razão quando a gente pensa que isso se aplica a qualquer área. Qualquer área. E essa é uma competência que tem que ser trabalhada na escola, né? Quando a gente pensa quais são as habilidades, competências necessárias, pensando no mundo contemporâneo, né? Acho que é fundamental que o ambiente escolar incentive, estimule, né, esse tipo de capacidade, né? E eu sempre observo o quanto atividades que estão, às vezes, paralelas ao core, né, da educação convencional, então o mundo dos esportes, né, o mundo que estão ligados, são atividades mais ligadas até a competências socioemocionais, o quanto elas contribuem, né, para que uma criança saia com autoconfiança, com uma alta expectativa em relação a si mesmo.
Então, a gente também vem trabalhando com essas áreas do conhecimento. Você, aos 18 anos, quando sofreu esse acidente, você, alguma hora, pensou com você mesmo, olha, eu tenho que ser determinado ou eu sou determinado? Eu tenho muita dúvida entre ser, né, e desenvolver. A neurociência diz que parte disso vem da genética, mas a maior parte vem da formação cultural. A maior parte você acha que vem da Sim, formação? Enfim, baseado no que hoje a ciência indica. No meu caso, eu tive uma parcela importante vinda do esporte, né? Toda a minha adolescência foi muito ligada a esse universo, especialmente ao remo. Eu competi em muitas categorias pelo Corinthians, acho que foi uma ótima escola, né? Vamos dizer, de disciplina, de foco e saber não entregar o jogo, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas tem várias formas de se desenvolver isso e eu acho que isso passa por acolhimento, Sônia. A escola, né, para que a criança consiga desenvolver isso, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um espaço de vínculos emocionais, onde ela se sinta um ambiente em que ela tenha espaço para exercer a sua individualidade. Agora, vamos dizer, antes do início desse processo de inclusão, como você bem mencionou aqui no começo da nossa conversa, havia uma segregação, né? Você ia para uma escola onde iam outros deficientes, né? Exato. Aonde a pessoa se sente melhor? Ótimo ponto. Existe um falso dilema que eu acho que vale sempre ser retomado para ser esclarecido, né? Quer dizer, as pessoas se perguntam, vale a pena a gente proteger uma criança com deficiência num ambiente com especialistas, né, mais preparados, que é como se imagina uma escola especial, ou vale a pena a gente colocá-la em contato, em convívio, expô-la ao desafio de viver em sociedade, né, com todos, vamos dizer, as questões relacionadas, né, à nossa vida em sociedade. Então, primeiro acho que precisa ser explicado o que é uma escola especial, né? Então, é uma instituição que atende exclusivamente crianças com deficiência, em geral turmas pequenas, né? A última que eu visitei tinha 5 crianças por turma, todas com características muito semelhantes, né? Essas escolas raramente seguem o currículo oficial da cidade. Não seguem? Não seguem, em geral não seguem. E o mais triste é que se percebe ali nas equipes uma crença de que aquela criança não vai conseguir conquistar a autonomia. A última que eu visitei, os professores falavam abertamente para os pais para se conformarem, porque seus filhos eram sindrômicos e não iam ter uma vida independente. Isso hoje em dia? Hoje em dia, Sônia, isso ainda existe. Então, é como se o ponto de chegada já fosse definido antes da largada na corrida da vida, né? Esse modelo não deu certo. O modelo foi testado por décadas ao redor do mundo, não só no Brasil, e fracassou. A gente vê isso pelas várias gerações de crianças que se tornaram adultos completamente dependentes de famílias, das suas relações familiares e de instituições de assistência social. Então, se isso não deu certo, o que pode dar certo? Então, hoje a gente aposta, em virtude de todo o aprendizado, nessa outra concepção que se chama escola inclusiva. O que é uma escola, né, que tem essa proposta? É uma instituição que recebe todo o perfil de estudante, né? E ela gera muita insegurança, porque se pensa que basta matricular a criança e que, né, pode se esperar que as coisas corram bem. É evidente que isso não vai dar certo. Para o modelo, para a ideia de escola inclusiva dar certo, ela precisa se transformar. A instituição precisa repensar o seu projeto, ela precisa trazer mudanças na rotina dos professores. Eu tenho viajado, como eu te falei, né, para várias partes do mundo para ver que mudanças são importantes. Então, eu destacaria aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, investimento na formação dos professores. Esses educadores não tiveram, na sua formação inicial, na época em que hoje não existe nas escolas esse quesito formação. Não, isso está melhorando muito, né? A gente precisa trabalhar isso desde a graduação, desde o ensino superior, né? E depois uma formação continuada de qualidade, mas, enfim, em geral, os professores eles manifestam que não sabem muito, não têm segurança para lidar com essa temática, porque não tiveram essa capacitação.
Isso está sendo, no currículo escolar, isso está havendo uma mudança. As escolas estão se mexendo. Tanto a gestão pública, né, as secretarias de educação buscam formas de oferecer, mas também a própria instituição, né, a própria escola, tem diretores conscientes, buscam alternativas. Então, eu estava salientando algumas questões. Além da formação contínua, né, oferecendo alternativas tecnológicas, novas didáticas, espaço para os professores trocarem ideias, o segundo ponto que eu destacaria é tempo para o planejamento das aulas, né? Eu percebo que para que a escola consiga fazer um trabalho de qualidade, ela precisa oferecer para as suas equipes momentos em que os professores sentam e discutem os casos, se ajudam a criar estratégias, né? Conseguem pensar em diversificação do que acontece na sala de aula. E número 3, né, destacaria aqui, a oferta de serviços de apoio. Sônia, quando a criança com deficiência, vamos dizer, sai da escola especial e vai para uma escola inclusiva, ela pode continuar precisando de especialistas, ela pode continuar precisando de apoio, né? Então, não só no aspecto mais operacional, então, um cuidador, um intérprete de Libras, mas um professor que tem a formação na área da pedagogia e que ajuda a equipe a criar essas novas formas, né, de endereçar um conteúdo, de promover uma discussão entre os alunos. Então, isso precisa ser garantido. Rodrigo, estão já me chamando aqui a atenção, mas sabe o que eu quero desenvolver no próximo bloco? Precisa também uma ajuda às outras crianças a acharem aquilo uma coisa mais natural? A gente conversa sobre isso já já. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Rodrigo Hubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, Rodrigo Hubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Rodrigo, estava terminando ali o último bloco, você falando sobre capacitação nas escolas, de atender pessoas com deficiência. E eu fiquei pensando aqui, será que nessa capacitação também pode ser incluída uma questão de educar também as outras crianças, abrir os braços para quem não teve tanta sorte quanto eles. A consolidação dessa escola inclusiva que a gente busca, Sônia, ela implica uma transformação em todos os atores que estão ali nesse ambiente. Então, a gente está falando mais dos professores, né, que é quem está na ponta, mas precisamos olhar para os gestores, para os diretores das escolas, precisamos olhar para os colaboradores, né, os outros funcionários da instituição e para todas as crianças. Você tem razão. Esse é um tema que precisa ser uma agenda, precisa ser um conteúdo. Isso é enriquecedor, permitir que as crianças discutam a importância da tolerância, a importância de se colocar no lugar do outro. Exatamente. E isso é uma oportunidade, né? Eu diria que quando a gente leva a heterogeneidade humana para a sala de aula, a gente está melhorando os seres humanos as possibilidades, exatamente, que tipo de futuro cidadão a gente está formando. Eu gosto de lembrar que essa proposta, né, da gente mudar o perfil, né, transformar um ambiente mais próximo do que a sociedade, traz 2 resultados extraordinários, né, para a educação. Em primeiro lugar, a gente dá chance para quem estava de fora do jogo, né? Exatamente. Que estava ou no banco de reservas ou escondido no vestiário, né? É papel nosso como civilização, eu acho, fazer isso. Mas, em segundo lugar, melhorar a qualidade do ensino. E por que isso, né? Tem um mentor meu chamado Fernando Remes, é um professor de Harvard, que olha o que faz sentido hoje para a educação no mundo. E ele defende que quando a criança, desde a primeira infância, está em contato com essa diferença humana, ela é muito estimulada a desenvolver essas habilidades que a gente estava citando, né? Você saber mediar conflito, estabelecer cooperação, você ter a capacidade de entender quem pensa diferente e buscar sinergias. Isso é fundamental para o mundo do trabalho, para o mundo das organizações.
Né? Concordo com hoje você. em dia, isso é tão importante, Sônia, quanto saber calcular, estimar, parametrizar, né? E é esse tipo de escola que a gente entende que é necessário, né? Que olha de uma forma ampla, de uma forma alargada, que tipo de competências é necessária hoje para o mundo. Hoje eu tenho entrevistado muito executivo, dirigentes de empresas grandes, e eu sempre pergunto, na contratação hoje, o que mudou nos últimos 10 anos? E o que eu observo é o seguinte, a parte técnica perdeu um pouco a sua importância e a parte cognitiva aumenta a cada dia, que é como se lidar com o outro, como fazer a capacidade de liderança por ser líder e não pelo braço forte, né? Me dá esperança a gente estar indo nesse caminho. Você concorda com isso? Concordo, né? Tem alguns autores falando dos soft skills, né? Que hoje são mais... Talvez os hard skills para você ingressar e os soft skills para você crescer, né? Mas acho que é a complementariedade entre essas várias habilidades que é tão necessária. E é por meio da escola, inclusive, que a gente entende que isso vai ser acelerado. Agora, vamos dizer, a quem está nos assistindo, né? Como contribuir? Como seria uma forma de contribuir com o Instituto Rodrigo Mendes? Então, a gente tem uma série de parceiros que viabilizam o nosso trabalho, né? Então, as empresas privadas podem fazer aportes nos programas, podem participar de projetos que a gente desenvolve com as próprias empresas que têm seus institutos, e a gente tem, né, apostado, né, a gente tem se dedicado a consolidar um fundo endowment, que na última entrevista você a gente conversou sobre isso, vocês estavam pretendendo criar isso. Estamos indo muito bem, né? Vocês criaram, né? Aliás, vocês tiveram uma contribuição importante. Conta pra gente. Foi uma ótima, né, vamos dizer, novidade aí na nossa história. A gente foi selecionado pela Mackenzie Scott, que é uma filantropa muito importante nos Estados Unidos, né? Ex-esposa do Jeff Bezos, dono da Amazon. E ela decidiu investir no Brasil e fez um trabalho amplo de pesquisa. De pesquisa e depois de due diligence mesmo, de algumas organizações. Due diligence e seleção, né? E seleção. Então, ela escolheu 15 organizações do Brasil para receberem essas doações e a gente está nesse grupo. Então, para nós é uma chancela, né, muito forte, não só para a gente crescer no Brasil, mas para trazer outros doadores de outras partes do mundo. Existe também o outro lado da filantropia, né? Existe muita ONG não credenciada, sem credibilidade, enfim. Como é que a pessoa que quer contribuir faz essa seleção, esse pensar, da mesma coisa que a Mackenzie fez? Eu acho que existem organizações que abrem espaço, por exemplo, para trabalho voluntário, onde essas pessoas podem oferecer a sua expertise, a sua competência, mas acho que também tem um outro lado, né, que no Brasil a gente ainda precisa dar novos passos, amadurecer a nossa própria percepção, que é a nossa capacidade de doar, né, doar recursos para quem está na ponta, para quem dedica a vida, né, a melhorar as questões sociais. O brasileiro ainda doa pouco, né, não se sente como parte dessas questões coletivas, então eu incentivaria as pessoas... Isso é uma coisa brasileira ou é uma coisa mundial, essa dificuldade? Eu acho que ela é de certas regiões do mundo, né, os anglo-saxões... Menos desenvolvidas? Acho que sim, acho que sim. Nos Estados Unidos é sempre uma referência, né? Existe uma outra consciência. Nos Estados Unidos existe a contrapartida que você desconta do imposto de renda, né? Também, mas eu acho que tem um outro lado de uma consciência mais do coletivo, né? A pessoa se vê participando de uma responsabilidade de melhorar o ambiente, melhorar a sociedade, né? Europeus também têm muito fortemente, especialmente, né, os países que se destacam pelos ótimos índices de desenvolvimento humano. Então, acho que a gente tem muito espaço para isso, né? E não precisa ser... A pessoa não precisa estar na elite, não precisa ser né, fazer parte vamos dizer, das pessoas mais ricas do Brasil para exercerem esse papel. Qualquer pessoa pode, em alguma fazer medida, sua contribuição. É isso que as pessoas acham que não têm consciência. Isso me fez lembrar um episódio, Rodrigo.
tinha 20 e poucos anos, eu fui para os Estados Unidos, visitei um município muito pequenininho, abri o jornal lá e me deparei com uma questão. Estavam fazendo um plebiscito na cidade, se haveria ou não possibilidade de aumentar o imposto para construir um estádio de futebol, né? Que essa contribuição duraria, sei lá, 8, 9 meses, e todo mundo ia votar nisso. Já era um sistema participativo, né? Um voto distrital, né? Aqui nós não temos nem o voto distrital ainda. Você acha que... eu fico pensando, o ser humano lá é muito diferente do daqui? Não. Agora, existiu uma formação, né, da cultura da doação. Essa cultura, como é que você vê esse processo no Brasil? Eu acho que existem uma série de segmentos que estão pensando em como fomentar essa cultura, né? Eu acho que a pandemia, né, mostrou o quanto a gente ainda pode crescer, não só na questão da consciência, mas nos volumes que são doados, né? A gente precisa trabalhar para isso agora não ser deixado de lado, né, e não ter se restringido a um momento onde havia uma preocupação, uma sensibilidade maior parte das pessoas. Então, acho que sim, é um processo de mudança de cultura, né, onde todo cidadão precisa se ver participando. E eu acho que para fortalecer o setor social, Sônia, a gente precisa mudar um histórico ainda muito limitador, eu diria, do terceiro setor, que é uma lógica em que as organizações vivem a partir, né, de uma lógica de projetos que são desenhados no horizonte em geral de 12 meses, né, que buscam doadores, captam recursos, implementam os projetos e depois não tem fôlego para investir em inovação, não tem fôlego para investir nas suas equipes, porque, em geral, os doadores, né, os agentes financiadores, não permitem taxas administrativas ou rubricas, né, para back-office, para as questões de infraestrutura nos orçamentos. Então, o instrumento... Continuidade, né, é muito importante, né? Exatamente. Então, eu acho que é bom deixar claro para quem está nos assistindo, né, os endowments, eles colaboram para essa mudança, né? O que é o fundo endowment, para quem não conhece? Enfim, é uma ferramenta. É um fundo perpétuo, né? É uma ferramenta voltada vamos dizer, à sustentabilidade financeira das organizações sem fins lucrativos. Traduzindo em miúdos, é um recurso que ele é investido no mercado, né? E parte do rendimento, ou seja, o rendimento real tirando a inflação, é destinado à manutenção das atividades ou ampliação dos impactos que a organização... Por isso que ele chama perpétuo, né? Exato. É uma doação que ali fica... Como é que é o fundo endowment de vocês? Então, a gente tem uma regra muito rigorosa, né? A gente não pode considerar recursos além do rendimento real, a gente não pode comprometer o principal, né? A gente tem uma governança robusta. Seria o principal, manter o principal seria o investido mais a inflação. Exatamente. O rendimento... exatamente. Pode... E aí, desse rendimento, vamos dizer, real, tirando a inflação, o conselho decide, né, de que forma isso vai ser utilizado. Acho que tem alguns pilares para que os endowments funcionem bem. Primeiro, a governança. Então, no nosso caso, a gente criou um conselho curador do Fundo Endowment, o José Berenguer, nosso amigo em comum, né, é um dos líderes. A gente tem Léo Figueiredo, Eduardo Vassimon, Fernando Iones. Todos do sistema financeiro, né? É justamente para gerir, né? E o Roberto Quiroga, que traz, vamos dizer, o respaldo jurídico, que é importante. Temos um comitê de investimento que define as regras, né, da gestão desse recurso. Quem lidera é o Florian Bartunek, né, que acho que dispensa apresentações. E acho que a gente trabalha com 3 princípios fundamentais. Em primeiro lugar, a busca por uma independência, ou seja, gerir esses recursos de forma que a gente tenha entradas recorrentes ao longo do horizonte de tempo, para que a gente mantenha... Possa crescer os projetos, né? Mantenha os programas-chave, vamos dizer, garantidos. Em segundo lugar, eu acho que tem um aspecto de geração de margem para investimento em excelência.
não é só manter custos fixos, pensar em como é que a gente amplia as perspectivas de carreira, como é que a gente retém talentos, como é que a gente investe em inovação. E eu acho que a questão também da gente ter estabilidade e olhar para o longo prazo, planejar um instituto olhando, né, para um Eu queria saber maior. de você, mas também vou ter continuidade no próximo bloco, que de novo já estão chamando minha atenção. Uma coisa simples, sobre cultura no investimento social. Já vou te provocar aqui, tá? 1 minuto. No próximo bloco, tem mais conversa com Rodrigo Hubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Não saia daí. Voltamos com o Rodrigo Hubner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Rodrigo, estava aqui conversando aqui no intervalo com você e levantei uma questão, né, nós estávamos comparando países desenvolvidos e países em desenvolvimento, na questão de doações. Eu vejo nos Estados Unidos um aplauso geral a quem doa, né? No Brasil, é assim, olha, eu vou doar, mas eu não quero que ninguém saiba. Uma coisa, com vergonha. Existem algumas pessoas tentando mudar isso, existe um grupo de pessoas alardeando que isso deve ser reconhecido publicamente. O que você acha? A gente, no nosso caso, estimula as pessoas a divulgarem. Tá. Né? E a maioria delas acha, inclusive, importante. Né? A maioria acha importante? Acha, no sentido... Já mudou isso hoje, não é mais... No nosso caso, sim. Agora, enfim, se a pessoa, por uma questão de fórum íntimo, né, prefere que isso não seja comunicado, a gente tem que respeitar. Mas eu acho que contribui e traz outras pessoas para esse movimento, né, a disponibilidade da gente poder divulgar e falar quem faz parte do nosso grupo. Queria aproveitar e falar um pouquinho dos nossos doadores do Fundo Endowment, né? Faz isso que já é muito bom. A gente tem tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Pessoas físicas são muitas, né? Acho que tentar talvez homenagear o Fernão Bracher, que foi o primeiro, né, a abrir esse campo e depois trouxe aí vários... Nosso querido Fernão Bracher. Querido, né, admirável Fernão Bracher. Mas a gente era um banqueiro que já não está mais entre nós, muito consciente e eficiente, né? Alguém que faz falta, né? Mas a gente abriu também o flanco, enfim, a possibilidade de pessoas jurídicas participarem, né? A gente até criou, Sônia, um reconhecimento para isso. A gente lançou, né, no retrasado, um selo da educação inclusiva, ou seja, a empresa que entra como membro do Endowment, ela recebe esse certificado, vamos dizer, em que ela comunica para a sociedade que ela enxerga a educação inclusiva como uma estratégia para o futuro de uma educação de qualidade. Então, tem uma listinha aqui, se me permitir. A gente tem a B3 Social, a Balduco, a Faber-Castell, a Haddad Foundation, o Itaú Social, o Banco Itaú, o JP Morgan, Matos Filho, o Instituto Península e a XP, que agora é a gestora do nosso fundo. Do fundo? Na figura do Benchimol e do Berenguer, amigos e pessoas que estão apostando nessa ferramenta. Olha, eu estou indo por essa linha. Eu acho que quem doa merece reconhecimento e aplausos. Rodrigo, o que mudou em termos de educação nos últimos... Vocês existem há 28 anos. Em termos de educação em si, defendendo a inclusão. Vocês defendiam, provavelmente, um tipo de inclusão há 28 anos atrás e outro hoje. Você explica para a gente? Mudou o paradigma, né? A gente enxergava antes que a pessoa com deficiência ela precisava de formas de minimizar o impedimento que estava nela. Então, todo o raciocínio estava muito pautado pela questão clínica. Tá. Como é que a gente diminui o impedimento que está na pessoa? Desde 2006, que surgiu uma nova definição proposta pela ONU, né, em que a gente passa a perceber que, além dos impedimentos clínicos, a gente precisa olhar para as barreiras
que estão ao redor da pessoa. Então, eliminar os obstáculos que estão na sala de aula, que estão no material didático, que estão na forma do professor trabalhar, é tão importante quanto a gente avançar em tecnologias voltadas a essa questão individual, né? Então, uma criança que passa por um acidente e tem dificuldades motoras, né? Se a gente impor para ela, por exemplo, a prova convencional, escrita, né? Como única alternativa, ela vai ser excluída, né? Hoje a gente tem tecnologias que permitem essa criança a fazer a prova por outros meios. Então, existe uma barreira no formato da prova. Os colégios estão habilitados para isso? Hoje isso é de tão baixo custo, Sônia, né? Desde que exista no seu projeto pedagógico esse compromisso, né, em o custo promover é baixo. A acessibilidade, né, em estar aberto para diversificar os formatos do conteúdo, das provas e das aulas, isso tem toda a condição de acontecer. Olha, Rodrigo, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente, para o nosso telespectador, e dizer muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que convido, né, os participantes a fazerem parte dessa nossa grande missão, no sentido de melhorar a qualidade da educação e dar espaço para todo mundo, né? Talvez deixar um e-mail de contato, que é o comunicação@rmderodrigomendes.org.br, e lembrar que a gente veio para levar esse tema para outro patamar, né? A gente quer deixar um Brasil melhor, né? A gente quer deixar uma educação que seja condizente com o sonho de um país que respeita todo mundo, que dá oportunidades e onde todo mundo tem a chance de alcançar o seu melhor como ser humano. Rodrigo, namastê. Obrigado, Sônia. Espero que a gente se veja em breve. Com certeza. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!